Marcelo, você acha que a melhor estratégia, a melhor forma de preparação é eu estudar todo o Código de Defesa do Consumidor? Sendo bastante franco com você, o mundo ideal é sempre estudar tudo, né? Só que na prática, quando a gente está fazendo uma preparação, é difícil a gente conseguir percorrer todos os detalhes do edital. Por quê? Porque são muitas disciplinas, são muitos tópicos. Então a gente tem que fazer algumas priorizações. E é isso que a gente também vai fazer aqui. Por quê, Marcelo? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei bastante extensa, são mais de 100 artigos, né? São 119 artigos, só que quando a gente analisa o histórico de cobrança, quando a gente analisa as questões anteriores, a gente consegue perceber claramente uma tendência. Então a gente vai enfatizar aquilo que costuma ser cobrado, porque assim a gente consegue ter muita eficiência no estudo. Você consegue aí centrar a sua energia naquilo que vai te colocar numa posição competitiva para a sua prova, beleza? É essa a ideia, essa a nossa proposta. Então vem aqui comigo. Hoje vamos tratar sobre o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, claro, com todas as suas atualizações posteriores. Aqui é conteúdo 100% fresquinho, né? Gente, seguinte, toda vez que você vai estudar um normativo, uma lei, uma norma, né, uma resolução, por exemplo, eu sempre te recomendo o seguinte: construir uma visão geral sobre o que trata essa lei, sobre o que trata essa resolução, quais são os objetivos, como ela está organizada. Então, sempre você vai ver eu fazendo essa visão geral contigo. Então, vem aqui comigo para a gente construir essa visão geral sobre o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele está estruturado em 6 títulos. O título 1, que se dedica a descrever os direitos do consumidor. O título 2, que se dedica a tratar sobre infrações penais. O título 3, que vai falar sobre a defesa do consumidor em juízo, ou seja, lá na justiça, né? Título 4, que vai falar sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Título 5, que vai falar sobre a Convenção Coletiva de Consumo. E aí as disposições finais no título 6, tá? O que acontece? Quando a gente analisa as questões anteriores, e eu analisei aqui mais de 3.000 questões só sobre Código de Defesa do Consumidor, a gente percebe claramente uma tendência. Quase 80% das questões, 79,95% das questões são sobre o título 1, Direitos do Consumidor, que vai do artigo 1º até o artigo 59. Então adivinha só onde a gente vai colocar a nossa energia? Justamente no título 1º, dos direitos do consumidor, tá bom? Então, Marcelo, quero fazer a leitura seca aqui da norma. Beleza, o que você vai fazer? Você vai baixar lá no Planalto, né? E vai ler com atenção os primeiros 59 artigos. E claro, aqui ao longo da aula eu já vou chamar sua atenção, já vamos resolver várias questões. Porque a gente tem que concentrar nossa energia naquilo que cai. Não é hora de ficar viajando na maionese. Combinado? Então vamos lá, chega de conversa, vamos dar os nossos primeiros passos para dominar o Código de Defesa do Consumidor. Começamos, adivinha onde? No artigo 1º, claro, né? Vem aqui comigo. Ele diz o seguinte: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 70, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Beleza, não é só trouxe aí no artigo 1º que está definindo o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 2º, opa! Aí já tem um artigo que quero que você tenha atenção. O artigo 2º ele vai trazer o conceito de consumidor. Preste atenção. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Opa, primeira possível pegadinha, né? A banca organizadora pode falar assim: consumidor é apenas pessoa física. Já está errado, porque eu posso considerar consumidor também uma empresa. Então, uma empresa, quando ela contrata outra empresa para fins de Código de Defesa do Consumidor, ela pode sim ser enquadrada como consumidora, desde que ela seja a destinatária final do serviço, ou seja, ela não vai revender, né? Se ela for a destinatária final do serviço, ela pode ser enquadrada como consumidora. Pensa um exemplo, diz aí um exemplo, Marcelo. Quando a empresa ela contrata o serviço de energia,
por exemplo, né? Então, quando ela contrata aí o serviço de energia, ela é destinatária final desse serviço, ela consome energia e aí ela pode ser considerada consumidora, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Então, para ser consumidor, tem que ser o destinatário final. Marcelo, se eu comprar para revender, eu vou ser considerado consumidor à luz do Código de Defesa do Consumidor? Não. Por que não? Porque você não é o destinatário final. Beleza? Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, olha aqui, equipara-se a consumidor coletividade de pessoas, ainda que eu não consiga determinar quem são essas pessoas. Nossa, Marcelo, que viagem doida é essa aí? Como assim? Pensa numa associação de bairro. Uma associação de bairro, quando ela contrata aí a Energisa da vida, né, a concessionária de energia elétrica, ela pode ser equiparada a consumidor, ainda que ela não seja uma pessoa jurídica formalizada, ainda que ela não seja uma pessoa física, ela é o quê? Ela é uma coletividade de pessoas, né? E aí você consegue identificar todas as pessoas que integram uma associação de moradores do bairro da Paz, por exemplo? Muitas vezes não, você não sabe quem são todos os associados, né? Ainda assim, você pode enquadrar, pode equiparar a consumidor. É isso que ele está dizendo aqui. Então, equipara-se a consumidor coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Perfeito? Vamos ver como isso já foi cobrado? Olha essa questão aqui, Sebrasp, Banese Bancário 2022. Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas nas organizações brasileiras, julgue o item que se segue. Vem comigo. De acordo com a Lei 8.078 de 90, esse é o nosso Código de Defesa do Consumidor, consumidores são compreendidos como pessoas físicas que adquirem bens e serviços de entidades públicas e privadas. Gente, é esse o conceito de consumidor? Consumidor é pessoa física? Não, gente, é pessoa física ou jurídica. Ou jurídica, não precisa ser necessariamente pessoa física para ser consumidor. Falamos sobre isso, então isso aqui está o quê? Isso está errado. Está errado por quê? Porque não precisa necessariamente ser pessoa física. Combinado? Vamos em frente, agora vamos falar aí sobre o artigo 3º. Ele diz o seguinte, agora ele vai definir o conceito de fornecedor. Já sei quem é consumidor. Quem é fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Marcelo, o que são entes despersonalizados? São entes que não têm personalidade jurídica. Órgãos públicos, por exemplo. Órgãos públicos, por exemplo, eles não têm personalidade jurídica. Ainda assim, podem ser classificados aí como fornecedores para fins de Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? Em resumo, não importa muito o que você faz. Se você comercializar produtos ou prestar serviços, você vai ser basicamente um fornecedor para fins de Código de Defesa do Consumidor. Beleza? E o que é um produto? Produto é qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Então, um produto é um bem, é uma coisa. Ah, Marcelo, um produto, ele pode ser imaterial? Pode ser imaterial. Você pode ter um bem que você não consegue pegar, que você não consegue tocar. Como assim, Marcelo? Um bem que eu não consigo pegar, que eu não consigo tocar? Sim, nós temos alguns exemplos. A gente pode pensar, por exemplo, no direito de patente, né? O direito de patente é um bem, né? Você identifica isso no patrimônio da empresa, né? A empresa ela tem a patente de uma tecnologia, por exemplo. Isso é um bem para ela, né? E você não consegue pegar, você não consegue tocar em uma patente. Você tem até os documentos que formalizam esse direito de patente, mas é um direito imaterial. Você não consegue pegar, mas é um bem, a gente consegue classificar aqui como produto. Outro exemplo de produto, uma marca, né? Quando você
constrói uma marca, a marca é um bem, né? É um bem que é um bem imaterial, você não consegue pegar, você não consegue tocar. O fato é que você tem que saber que produto é um bem, tá bom? Serviço, por sua vez, serviço é uma atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ah, Marcelo, então, serviço não considera as relações de trabalho. Então, por exemplo, se eu, Marcelo, sou empregado da Maria, eu não vou me submeter ao Código de Defesa do Consumidor. A nossa relação jurídica, a nossa relação de emprego, ela não vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque existe uma regulação própria, né? Qual a regulação, qual o instrumento, o ordenamento jurídico, né? O instrumento jurídico que regula a relação de emprego? É a consolidação das leis do trabalho, a nossa famosa CLT. Então, relação de emprego, né, relação de emprego não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. É isso que a gente está vendo aqui, tá bom? É essa a ideia. Então, salvo as decorrentes de relações trabalhistas. Mas serviço é uma atividade prestada, né, mediante remuneração, envolvendo natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Show de bola? Vamos ver como isso já foi cobrado em provas? Olha essa questãozinha aqui. De acordo com o dispositivo pertinente do Código de Defesa do Consumidor, o conceito correto de fornecedor é, vamos ver, alternativa A, toda pessoa física ou jurídica, perfeito, né? Consumidor pode ser físico, fornecedor, melhor dizer, né? Pode ser pessoa física ou jurídica. Pública ou privada, ok. Nacional ou estrangeira, ok. Bem como os entes despersonalizados, isso, não precisa ter personalidade jurídica para ser fornecedor, beleza. Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição de quê? Comercialização de produtos ou prestação de serviços. É esse o conceito, copiou e colou o artigo 3º, é, portanto, o nosso gabarito. Vamos ver a B. Toda pessoa jurídica? Não, né? Esqueceu aqui de pessoa física. Pessoa física também pode ser fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver a C. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço? Não, não é isso não, gente. É o quê? Que comercialize produtos ou preste serviço, não que utilize. Aqui, se está adquirindo ou utilizando, não vai ser fornecedor, né? Vai ser consumidor. Se você está adquirindo serviços, você é consumidor e não fornecedor. C está errado. D. Toda pessoa jurídica não precisa ser pessoa jurídica, né? É pessoa física ou jurídica. E. Toda pessoa física privada? Não, pode ser pessoa física, jurídica, privada ou pública. Então está errado também. Então, gabarito da questão é mesmo a alternativa A. Show de bola. Vamos para mais uma. Para que se caracterize a relação de consumo, vamos ver. Alternativa A. O consumidor deve ser obrigatoriamente pessoa física. Não precisa ser obrigatoriamente pessoa física. Por que não, Marcelo? Porque a gente pode ser consumidor pessoa física ou pessoa jurídica. Então isso aqui está errado. Vamos ver a B. O consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Perfeito. Mas o fornecedor deve ser obrigatoriamente pessoa jurídica? Não. Fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica. Então esse obrigatoriamente pessoa jurídica está errado também. Vamos ver a C. O consumidor deve ser obrigatoriamente pessoa física? Não. O consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. D. O consumidor pode ser pessoa física ou jurídica e o fornecedor também pode ser pessoa física ou jurídica. Perfeito, né? Não há essa restrição nem para consumidor, tampouco para fornecedor. Gabarito D de dado. Vamos para mais uma. Olha como isso é cobrado, né? Conceito de consumidor e fornecedor tem que estar no sangue. Isso é muito cobrado, beleza? Então vamos junto. Com relação aos conceitos básicos expressos no Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. A coletividade de pessoas não se equipara ao consumidor. Gente, o que nós vimos é que se equipara sim. Lembra lá da associação de moradores, né? Ainda que não tenha personalidade jurídica, né? Mas se eles tiverem contratado a Energisa da vida, né? A concessionária de energia
para iluminar a sede deles, vai se equiparar a consumidor sim, nessa coletividade de pessoas, né? Então, essa história que não se equipara está errado. Vamos ver a 2. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, sempre material. Sempre não, pode ser material ou imaterial. Imaterial também. Então tá errado. Vamos ver a 3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ok, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Que coisa mais linda, né? É isso mesmo, pode ser produto ou serviço que você vai adquirir e tem que ser destinatário final, né? Consumidor é destinatário final. Se você adquirir para revenda, você não é consumidor à luz do Código de Defesa do Consumidor. Show de bola, então apenas a 3 está correta, gabarito C de casa, né? Então, muitas questões sobre esse conceito, não vacila, né? Artigo 2º, artigo 3º são críticos, são muito explorados em prova.